Adicionada funcionalidade de sequencial controlado por código, sequenciando caracteres. No Gvince, começamos pela definição da solução, onde temos a opção Controle de sequencial manual, em que deveremos selecionar qual banco de dados conterá a tabela de controle sys sequencial. Neste projeto, demonstrarei as duas formas de sequenciais, a interna do banco de dados, que é numérica, e a nova, que é por caractere. Então, primeiro criei uma tabela Py com o controle interno do banco, por isto o IN. Criei o ID, que é numérico e sequencial, mantendo desmarcado a nova opção sequencial manual código. Depois, criei um campo para texto, o índice, de forma automática do Gvince, sem alterações. Então, criei a segunda tabela, que será a filha, também com o controle interno do banco. O primeiro campo que criei foi o ID do pai, que é necessário para fazer o relacionamento entre as tabelas. Depois, criei o ID da filha, que será o sequencial da mesma forma que na tabela anterior. E também um campo para texto. No índice, alterei para criar uma composição, onde primeiro temos o campo pai e depois o campo filho. Até aqui, tudo normal, como sempre fizemos antes. Então, agora vamos criar as mesmas estruturas de tabelas pai e filha, mas usando a nova forma de controle do sequencial, pelo código gerado no Gvince. Começando pela tabela pai e pelo campo ID, que será do tipo caractere, e, ao marcarmos sequencial, automaticamente a nova opção sequencial manual fica marcada, permitindo apenas esta opção. Defini a máscara com 4 caracteres e criei o campo para texto. O índice é criado normalmente, sem alterações. Uma observação aqui é que somente após criar algum campo com esta nova opção de sequencial por caractere é que o Gvince cria a tabela de controle. E a estrutura desta tabela é a mesma gerada pelo Fader versão 2, o gerador de códigos para sistemas desktop da SSI, facilitando a integração entre projetos web, gerados pelo Gvince, e desktop, gerados pelo Fader. Agora, vamos criar a tabela filha, criando o campo ID da tabela pai, para o relacionamento entre as tabelas. E criamos o ID da filha da mesma forma que o ID da tabela pai, mas aqui defini apenas 2 caracteres na máscara. E criei o campo texto. O índice será semelhante ao da tabela filha anterior, ou seja, um índice composto com o ID da tabela pai e depois o ID da tabela filha. Para melhor ilustrar algumas diferenças entre as duas formas de sequencial, retirei as validações dos campos texto, tanto na página principal, que é da tabela pai, como no do grid, que é da tabela filha, e em ambas as páginas. Na aplicação final, abrimos a página do sequencial interno do banco de dados e inserimos um registro na tabela pai. Ao inserir o segundo registro, tentarei gravar sem informar o texto. A imagem de erro aparece, pois no banco de dados este campo não permite nulo. Cancelei a operação e vamos inserir novamente, agora informando corretamente o texto.
Mas observem que o sequencial pulou o número 2, gravando o número 3. Este é o procedimento padrão de controle do banco de dados. Assim, é comum termos códigos sequenciais faltantes em tabelas, se descuidarmos de detalhes de validação. Agora, vamos inserir um registro filho no registro pai B. Vejam que o código do ID somente aparece após gravar o registro efetivamente no banco. Da mesma forma que fizemos com a tabela pai, vamos tentar gravar um registro sem informar o texto. E, mesmo erro, ou seja, o banco não aceita nulo. Então vamos cancelar e tentar novamente. E vejam que o código pulou para o número 3. Vamos agora retornar ao registro da tabela pai para inserir seu primeiro registro filho. E o código ficou como 4, ou seja, o banco de dados trata o sequencial independente do código pai. Este é o cenário que tínhamos até a versão 6. Vamos conhecer o comportamento na versão 7, usando a outra forma de sequencial. A primeira diferença é que o código aparece antes de gravar o registro. E, caso passe alguma validação, o próximo código será mantido, ou seja, nesta forma, evitamos sequenciais perdidos. Outra grande diferença é que os códigos compostos respeitam os pais. Assim, o primeiro registro filho receberá o código 1. Facilidade para diferentes formas de sequenciais e integração entre as plataformas.